Irmãos, é com muita alegria que nessa noite nós vamos celebrar ao Senhor em mais um culto. Essa noite nós vamos agradecer de forma especial pela vida dos pais, não é? Da sua graça, da mesma forma como Deus potenciou as mães para cuidar de nós, manifestar o seu amor, também Ele criou os pais. E hoje nós vamos render louvores ao bendito nome do Senhor pela vida dos nossos pais. A nossa homenagem aos pais é sempre uma homenagem a Deus, não é? Nós não cultuamos os pais, nós não estamos celebrando um culto para os pais, mas um culto para Deus, agradecendo a Ele pela vida dos pais. Mas eu gostaria de convidá-lo para uma oração inicial, em que nós vamos dedicar todo momento que nós tivermos aqui, todos os momentos, todas as expressões que nós tivermos aqui nesse culto, para louvor, glória e honra do nosso Deus. Feche os seus olhos e ore comigo nesse instante. Muito obrigado, Deus, porque mais uma semana de vida tivemos. Muito obrigado porque hoje podemos celebrar a Ti pela existência dos pais, Deus. Obrigado porque também é a manifestação do Teu amor e graça, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a oferecermos para Ti o melhor louvor. Eu sei que o pecado que está em nós tenta interferir e muitas vezes o nosso louvor não chega a Ti da forma perfeita como deveria chegar, mas através de Cristo e pela ação do Espírito Santo nós podemos sim louvar a Ti, e por meio deles nosso louvor pode atingir o Teu coração, alegrar o Teu coração e chegar até a Ti de forma perfeita. Isso nós cremos, ó Pai. Por isso que nós continuamos a Te louvar. Tu és o Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que providencia todas as coisas para glória Tua, mas também para a alegria nossa. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Deus demos glória com grande fervor. Vamos louvar ao Senhor com esse hino de exaltação. Glória
intercessão é um momento muito importante, porque são muitos pedidos de oração, muitas questões de saúde, mas também questões familiares aqui envolvidas, diversas questões, e nós vamos colocar isso diante daquele que realmente pode resolver, mas sempre devemos nos submeter à sua vontade. Nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, como nós temos orado sempre, não é? Vamos agradecer pela cirurgia da irmã Jaqueline. Ela fez uma cirurgia sexta-feira, vamos agradecer por isso. Vamos continuar orando pela vida da Priscila, que ainda continua num estado muito grave, mas também vamos orar pelos pedidos dos seguintes irmãos: Alcineia, Alenice, Márcia Flores, Michele, irmã da Márcia Flores, irmão Eleomar, Cristiane Crispim, Leandro, irmã Iris. Vamos orar pela irmã Sirlene, pelos pedidos da irmã Sirlene, da irmã Rosa, da irmã Deise, Carol, Suelen Robin, Alex, Vânia, Vera e Cristiano. Também vamos agradecer, irmãos, alguns trouxeram também motivos de agradecimento, algumas bênçãos do Senhor que trouxeram alento, alegria às suas vidas. Vamos agradecer juntamente com os irmãos Rosimélia, Leandro, Eleomar, Genaína e Luzia, ok? Vamos orar então. Também vamos agradecer por aqueles irmãos que dedicaram seus dízimos e as suas ofertas. Vamos orar. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o teu alento. Obrigado porque a confiança em Ti, a certeza do teu cuidado sobre nós, tem nos trazido conforto, segurança, tem trazido refrigério, Pai, em meio às diversas crises e tribulações que essa vida muitas vezes nos traz. Obrigado porque confiamos em Ti, confiamos que nada foge do Teu controle, tudo está debaixo da Tua soberana vontade. Obrigado, Deus, porque sabemos que se houver alguma bênção, se houver alguma cura, se houver alguma solução para algum problema, alguma dificuldade, alguma transformação de vidas que precise acontecer, isso tudo só pode vir de Ti, do Teu trono, de onde jorra a graça sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus de toda graça, pedimos por esses pedidos que aqui foram feitos, colocamos diante de Ti questões das mais diversas. Também, ó Deus, nós nos alegramos juntamente com os irmãos que têm tantos motivos de gratidão. Obrigado, porque Tu és o Deus que ainda cuida de nós. Tu és o Deus que, apesar de não merecermos, enches as nossas vidas de bênçãos. Obrigado, reconhecemos, ó Pai, que qualquer bênção que tenhamos vem de Ti, e por isso nós Te rendemos graças. Também Te agradecemos e Te dedicamos os dízimos e ofertas que foram entregues durante essa semana. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado demonstrado aos membros dessa igreja e demonstrados a essa igreja, Pai, através do sustento que não tem faltado. Nós Te rendemos graças por isso tudo. Também, ó Deus, pedimos que Tu continues a nos abençoar no restante desse culto, no momento missionário que teremos daqui a pouco, e também na homenagem aos pais. Que tudo chegue a Ti como cheiro suave. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, num anúncio breve, só lembrando que nós estaremos funcionando durante algum tempo, pelo menos durante esse mês de agosto,
somente com a EBD no culto da manhã. No quarto domingo nós teremos a nossa assembleia. Então vamos ter um momento de EBD talvez um pouco mais curto, para termos a nossa assembleia administrativa logo em seguida, para o qual já quero convocar toda a igreja para participar dessa assembleia. Nesse quarto domingo pela manhã, nós faremos uma live para os membros da igreja. Então, você que não pode estar presente, já que o limite máximo de pessoas no templo é somente 28 pessoas, você poderá acompanhar na sua casa, votar, sugerir, fazer proposta, ok? Normalmente como se estivesse aqui presente. Porém, hoje já aconteceu, domingo que vem vai acontecer isso. Normalmente, esse domingo nós teremos o ensino das lições da revista da EBD, que está tratando sobre profetas menores. Lembrando que no próximo domingo, pela manhã, será a lição 9. Tá bom, meus irmãos? Então vamos nos atentar para esse momento que nós estamos vivendo e para a forma como nós iremos funcionar, ok? Vamos ter nosso momento missionário agora. Logo em seguida nós já vamos cantar o hino de missões, ok? E vamos já emendar também com cânticos de louvor ao Senhor. Então vamos para o nosso momento missionário. Hoje vamos falar sobre capelania. Durante esses anos, Deus tem aberto frentes de trabalho missionário através das capelanias. Uma capelania muito importante é a capelania universitária. Os campos de universidade abrangem uma diversidade muito grande de crenças, de costumes, e é um universo onde as drogas também estão presentes. Essa capelania busca alcançar pessoas para Cristo, mas também serve como fortalecimento para os nossos irmãos que estão lá. Você sabia que na universidade o cristianismo é tratado como forma de atraso na educação? Então, irmãos, não é fácil se manter firme por lá. Por isso, Missões Estaduais trabalha nas universidades para ajudar os nossos irmãos e ganhar almas para Cristo, né? Agora nós vamos ver um vídeo que fala sobre capelania universitária. Vamos entender melhor como funciona esse trabalho? O propósito do nosso trabalho é poder dar um suporte para que o aluno não se sinta só e o aluno possa ter acesso à palavra de Deus e àquilo que Deus pode proporcionar para a sua vida. Então, o nosso trabalho é abraçar esse aluno para que ele viva os sonhos de Deus e os propósitos de Deus aqui dentro da universidade. Uma das reuniões que acontece na capelania é a reunião de oração. Acontece toda quinta-feira e a gente se reúne às 7 horas da manhã, bem cedinho. Vários estudantes saem de casa e dos alojamentos daqui da universidade para a gente estar tendo um tempo com Deus, onde a gente canta louvores, onde a gente ora, tem uma palavra. O Lucas sempre ora pelas nossas vidas antes da gente ir para as aulas e ele tem o costume sempre de terminar as reuniões de oração um pouquinho antes, para a gente poder tomar um café junto com ele, para a gente poder ir para as nossas aulas. O interessante de ter a capelania aqui é que às vezes a gente tem um relacionamento, assim, é muito fácil ter um relacionamento com as pessoas aqui no campus e às vezes com um simples convite a gente consegue levar as pessoas até a capelania. E lá, pelo fato da gente ter um bom relacionamento com o capelão, ele recebe muito bem diversos estudantes de diversos cursos, pessoas que às vezes não têm
uma fé, pessoas que são ateístas, pessoas que às vezes acreditam em outras coisas, e lá o capelão, através da Bíblia, através da palavra, consegue aconselhar essas pessoas à luz da Bíblia, o que a gente quer dizer aqui para esses universitários que às vezes se encontram perdidos mesmo. Uma coisa também que é importante em relação à capelania é no que se diz respeito ao exercício da fé. Eu, como estudante, sempre fui cristã, mas eu acredito que há um medo muito grande em relação das famílias em ter que deixar os seus filhos aqui num campus que é muito grande e propício às pessoas ter que se apegar a qualquer tipo de coisa, até mesmo porque estudante não só estuda, a gente tem diversas demandas aqui neste campus. Então, por muitas das vezes, os pais, eles ficam com medo, às vezes, de deixar os seus filhos aqui sozinhos. Por exemplo, eu moro aqui sozinha e, às vezes, as famílias têm medo mesmo de deixar os seus filhos aqui. Às vezes, eles podem procurar a sua satisfação em outras coisas, mas a gente entende que o trabalho da capelania é fundamental para que a nossa caminhada cristã ela permaneça firme, até mesmo porque aqui a gente faz um trabalho que é coletivo. E a gente sabe que com a capelania a gente não está sozinho. Uma coisa também muito importante que a gente tem na capelania é o nosso café. O nosso café ocorre todos os dias. Nós, enquanto estudantes ruralinos, a gente entende que a gente deve ajudar uns aos outros, independente da sua fé. A gente entende esse espírito de cooperação aqui no campus. Porém, esse café, ele acolhe as pessoas através de um simples convite. Vamos tomar um café? E quando a gente percebe, a gente já está lá na capelania, às vezes com um amigo que já deixou há muito tempo de servir a Deus, de encontrar a Deus. Então é um momento importante, porque lá pessoas que não sabem que o trabalho da capelania existe aqui passam a fazer parte desse trabalho. E a gente pôde colher muitos testemunhos através disso. Então é muito importante também a participação e a colaboração das igrejas locais em relação à capelania universitária, porque esse trabalho tem rendido muitos frutos e é gratificante a gente poder ver o número de pessoas que vão às reuniões, o número de pessoas que encontram o capelão para ter aconselhamento, e eu acredito que nada do que o Lucas está fazendo aqui é em vão. Tudo que ele faz é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E isso só tem a acrescentar na minha vida enquanto estudante e na vida da comunidade ruralina também. Bom, o trabalho da capelania vai sendo exercitado dia após dia e vai se intensificando à medida que o período vai avançando. A gente recebe milhares de alunos todos os semestres aqui na universidade. E a capelania, consequentemente, recebe muitas pessoas novas. A gente tem criado estratégias, tem criado atividades para que o aluno seja acolhido e fique à vontade no nosso meio. Algumas vezes marcamos estudos bíblicos, outras vezes marcamos um café, ou algumas outras vezes momentos para oração e outras vezes também momentos de visita. Tudo isso acontece porque existe um missionário atuando aqui dentro do campus. E esse missionário atua dentro do campus graças ao apoio da igreja local e ao apoio de missões estaduais. Nós queremos avançar, nós queremos fazer mais pelo campus da Rural. Seja um colaborador e apoie, o trabalho de capelania universitária. Temperatura da nossa campanha. O nosso tempo continua estável, sem grandes mudanças. Mas isso depende de você, meu irmão. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Sim, eu creio que o Evangelho pode transformar o mundo. E você? Terminamos a nossa edição de hoje com o nosso hino de missões. Boa noite.
clamando ao Senhor que o Espírito Santo possa encher as nossas vidas, possa tomar todos os espaços, para que, dominados pelo Espírito Santo de Deus, venhamos a ser bênção em cada momento de nossa vida, onde estivermos, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspiro a minha alma, Espírito Santo. continuar reconhecendo o quanto o Senhor é poderoso, é majestoso, é Senhor de nossas vidas. Vamos cantar esse cântico ao Senhor, reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Universo se desfaz, não outro
obrigado, Deus. Obrigado porque nós somos bem-aventurados em poder estar diante do Senhor. Bem-aventurados por poder louvar o Teu nome. E muito mais, Senhor, bem-aventurados por reconhecer que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, pela certeza que temos daquele dia em que todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Pai, tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai, para que aquele dia seja um dia de alegria, de regozijo diante do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lucas. Irmãos, nós teremos agora uma simples, mas singela homenagem aos pais. Queira receber essa homenagem, você pai, que é membro da Igreja Batista em Nova Suíça, mas também você que faz parte de outra igreja evangélica, ou então que não pertença a nenhuma igreja evangélica. Essa homenagem é para você. Nós celebramos a Deus pela sua vida, mas também reconhecemos a importância dos pais, não só na vida dos seus filhos, mas também para a nossa sociedade. Então, vou passar a palavra agora para o Ministério Infantil da nossa igreja, para que conduza esse tempo, esse momento de homenagem. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida. Sermos
Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Que legal, né? Então a tia Nai quer contar hoje uma história que é uma parábola de Jesus. Ela está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Essa parábola conta a história de um pai que tinha 2 filhinhos, o mais velho e o mais novo. Sabe, o papai amava muito os seus 2 filhinhos, mas um certo dia, o filhinho mais novo disse assim pro papai: papai, me dá todo o meu dinheirinho que eu quero ir embora, tá muito longe daqui. O papai então ficou muito triste. Ele não queria o filhinho longe dele, mas ainda assim atendeu o seu pedido. Não passou muito tempo, aquele filhinho pegou toda a sua herança e foi embora para um lugar muito distante dali. Mas vocês não vão acreditar. Quando ele chegou naquele novo lugar onde ele queria viver, ele gastou todo o dinheirinho que o papai havia dado. Gastou só com coisas erradas, com coisas que não agradavam ao papai do céu. E não passou também muito tempo e veio sobre aquele lugar uma grande fome. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava assim de pessoas perto dele, sabe? Mas quando o dinheiro acabou, ele ficou sem ninguém. Então, ele começou a passar muita dificuldade. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele não tinha mais nada e nem ninguém. E estava muito longe do papai. Então, os moradores daquela cidade deram a ele um trabalho. Sabe que trabalho era esse? Era para cuidar de um montão de porquinhos. Olha, ele passou a cuidar de porquinhos, mas a fome dele era tão grande, mas tão grande, que ele queria até mesmo comer o papá dos porquinhos. Você consegue imaginar uma pessoa comendo a comida dos porquinhos? Então, quando ele estava naquela situação tão difícil, ele se lembrou: puxa, lá na casa do meu papai, ele tem tantos empregados e o meu papai trata tão bem seus empregados. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para casa, vou pedir perdão pro meu papai e pedir a ele para deixar eu ser um empregado. E assim ele fez. Voltou para casa arrependido por tudo que havia feito. Mas vocês não acreditam no que aconteceu. O papai o viu de longe e saiu correndo ao encontro do seu filho. Quando eles se encontraram, se abraçaram, o papai beijou, perdoou e chorou de tanta felicidade que ele ficou vendo seu filhinho voltar para casa. Então o filhinho disse: papai, me perdoa, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, fiz muitas coisas erradas, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas o Senhor deixa eu ser o seu empregado. Mas o papai, muito feliz com o retorno do seu filho, começou a dizer: meus servos, venham cá, coloquem no meu filho a melhor roupa, chinelinho no pé dele e um anel no seu dedo. Querem saber do que mais? Tragam também um bezerrinho, porque hoje vai ter festa. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho naquele dia estava voltando do campo. Quando ele foi chegando perto de casa, ouviu barulho de festa e de dança e não entendeu nada. Perguntou aos servos: o que está acontecendo? Então os servos disseram que aquela festa era para o irmãozinho dele
ele que havia voltado. Mas ele ficou muito furioso, ficou muito bravo. O papai foi falar com ele. O que aconteceu, meu filho? Ele disse: puxa, papai, eu estou aqui com o Senhor tanto tempo e o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer festa com os meus amigos. Mas para esse seu filho que fez um monte de coisas erradas, o Senhor dá essa festa toda. Sabe o que aquele pai amoroso respondeu? Meu filho, tudo que é meu é teu, mas a gente tinha que se alegrar e fazer festa, porque esse seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Sabe, amiguinhos, o nosso Deus é como aquele pai amoroso. Ele criou todas as coisas tão lindas, tão perfeitas, e ele nos fez para que a gente fique sempre pertinho dele. Mas o pecado, ele nos afastou completamente de Deus, assim como aquele filhinho quis ir para longe do pai, você lembra? Mas a Bíblia diz que Deus ama tanto seus filhos que ele deu seu único filho, Jesus, para ser o nosso Salvador. E todo aquele que crê em Jesus não morre mais, mas tem a vida eterna. Nosso Paizão do céu cuida de nós o tempo todo e nos quer sempre pertinho. A palavra dele diz que quando o pecador se arrepende, o Senhor faz até festa no céu. Imagina só! A Bíblia diz ainda que todo aquele que crê e convida Jesus para morar no seu coração também passa a ser chamado de filhos de Deus. Olha só, quer pai mais amoroso do que o nosso Deus? Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história e que principalmente tenham aprendido que todo aquele que crê em Jesus tem um Pai no céu que o ama muito. Ele ama aquele filhinho que nunca se afastou da presença dele, mas ele também é fiel para perdoar todo aquele que vem à sua presença arrependido. Entregue o seu coração para Jesus. Seja um servo dele, seja um filho de Deus. Um beijo e tchau. Irmãos, eu gostaria de começar hoje uma série de estudos que nós vamos fazer dos pais na Bíblia. Na verdade, esse estudo sobre os pais, nós vamos fazer somente no Dia dos Pais. Nós já começamos uma série de estudos sobre as mães na Bíblia. Nós já vimos Eva, já vimos a esposa de Noé, e hoje nós vamos começar com os pais na Bíblia. E logicamente nós vamos começar com o primeiro pai. O primeiro pai. É essa a ideia. Como é bom nós podermos ter a palavra do Senhor e encontrar nela tudo aquilo que Deus quer para as famílias. Nós cremos que Deus criou a família. Nos primeiros livros da Bíblia, aliás, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, nós já encontramos alguma coisa registrada sobre a criação da família e também a ordem de multiplicação dos casais. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. O texto bíblico nos diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois tem o mandato, versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então estava nos planos divinos
a existência de pai, mãe e filho, ou filhos. Então, encher a terra, multiplicai. Ali, então, começa no coração de Deus a existência de uma família. Conforme eu tenho expressado ao longo dos vários estudos que temos feito na igreja sobre família, a família cumpre propósitos divinos. Em primeiro lugar, ela reflete a união da Trindade através da união entre o marido e a esposa como um só corpo, né? Se tornando um só, assim como a Trindade é uma só. A organização funcional da família reflete muito o funcionamento do corpo de Cristo, representa esse funcionamento. Da mesma forma como cada membro da família, o pai, a mãe e os filhos, tem seus papéis, cada membro do corpo de Cristo tem a sua função, tem o seu dom específico para cumprir um papel específico. Então a família representa muito, mostra muito essa organização funcional do corpo de Cristo, que é a igreja. Também, meus irmãos, a família espelha a glória de Deus nesse mundo. As pessoas conhecem, podem ver melhor a glória de Deus através do relacionamento das famílias. Além disso, a família pode espalhar e deve espalhar a glória de Deus. Em que sentido? Através dos filhos. Conforme os membros dessa família vão se multiplicando e os filhos vão se espalhando, né? Cada um deixando pai e mãe e se ligando à sua própria mulher, através de um afastamento geográfico também não tão próximo, né, dos pais e da mãe, no sentido geográfico até. Então esse espalhamento dos filhos, isso também espalha a glória de Deus. Então são propósitos de Deus para a existência da família. Por isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus aquilo que Ele quer para cada membro dessa família. O primeiro pai foi Adão, como todos sabem, que está registrado no primeiro capítulo de Gênesis. Adão poderia ter sido um exemplo, irmãos, para todos nós pais. Porém, Adão só teve filhos depois que ele foi expulso do jardim do Éden devido à sua desobediência ao seu pecado. E por intermédio dele o pecado entrou no mundo. Então nós não temos muitas coisas a aprender com Adão a respeito das atitudes que um pai deve ter, mas sempre temos alguma coisa a aprender. Nem todas são positivas, até mesmo devido ao pecado que eu acabei de mencionar, mas podemos sim aprender algumas coisas com Adão. Em primeiro lugar, irmãos, Adão tinha responsabilidades dadas por Deus e não podia abrir mão delas. Adão tinha responsabilidade dadas por Deus e não podia abrir mão delas. Gênesis capítulo 2, versículo 15, vai deixar muito claro essa atividade, essa responsabilidade ou essas responsabilidades de Adão. Gênesis 2,15 diz lá: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem já com algumas obrigações. Da mesma forma como Adão tinha as suas obrigações, logicamente, os pais, no cumprimento dos seus
do seu papel de pais, ou dos seus papéis de pais, não é? Tem também obrigações dadas por Deus e não podem abrir mão dessas obrigações. O interessante é que Deus, na sua graça, providenciou uma mulher para esse homem, para que essa mulher ajudasse o homem no cumprimento desse papel. Olha o versículo 18 de Gênesis 18, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora para o quê? Para cumprir essas obrigações dos homens. Os pais têm obrigações, têm os seus papéis definidos, e as mães, as esposas, ajudam o marido a cumprir bem o seu papel como pai. Agora, se esse homem negligencia o seu compromisso que tem com Deus, a obrigação, o que lhe foi dada por Deus, o mandato divino dado por Deus, ele vai estar pecando contra Deus. Todo pai que negligencia o seu papel de pai, antes de tudo, ele está pecando contra Deus. Mas temos uma outra coisa que também podemos aprender com Adão, e isso muito positivo. Adão valorizou a sua esposa. Adão valorizou, e posso usar até valorizava a sua esposa. Olha só como ele se referiu a ela no versículo 23, ainda do capítulo 2, Gênesis 2, 23. O texto bíblico fala assim: e disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Interessante que quando Adão viu Eva, ele reconheceu em Eva alguém que era igual a ele e ao mesmo tempo diferente dele. Havia uma complementariedade de Adão através da vida de Eva, complementariedade para o exercício das responsabilidades que Deus tinha dado a Adão. De acordo com o pastor John MacArthur, esse poema que Adão espontaneamente aqui falou para Eva, enfatizou a alegria do seu coração ao se deparar com uma nova companheira. Só que também Adão reconheceu o seu papel de liderança. Ele diz lá no final desse versículo que essa mulher do homem foi tomada. O homem veio primeiro, e do homem foi feito a mulher. Isso para representar bem, afirmar categoricamente o papel da liderança do homem. Não é ditadura, não é menosprezo, não é tratar a mulher como se ela fosse uma desigual, tivesse menos valor, não é isso, mas é entendimento do papel do homem na liderança. Se há um casal, esse homem precisa ser reconhecido como líder do relacionamento e também o líder da família. A palavra homem que está aí em hebraico é ish, se pronuncia assim mesmo, ish, talvez de uma raiz paralela de uma palavra árabe que significava exercer o poder. Por gentileza, entenda, poder aqui é no sentido de ter autoridade naquela relação
familiar. E a palavra hebraica para mulher é Isha. E talvez também tenha sido derivada essa palavra de um paralelo árabe que significa ser suave. O homem, exercer poder, Isha, ser suave, que é muito da característica feminina, vamos convir nesse aspecto. Nós, hoje em dia, nós vivemos muito na moda do metrosexual, né? Aquele homem que na verdade é todo delicado, fica passando protetorzinho o tempo todo, demora horas lá com o seu cabelo. Aqui eu não posso me citar como exemplo, mas é aquela pessoa que fica até acertando lá com algum produto cosmético, algumas falhas no rosto ou nas mãos, aí são metrosexuais. Ok, Deus não nos criou para sermos esse tipo de gente. Deus criou o homem para exercer papel de lideranças, para ter atitudes maduras, fortes, características da sua identidade. Muitos homens, irmãos, não reconhecem o papel, a importância das suas esposas dentro do papel que elas têm a desempenhar na família. Muitos não valorizam as suas esposas. Adão olhou Eva e logo brotou do seu coração uma alegria que foi expressa através de um poema improvisado. Mas muitos homens não olham as suas esposas dessa forma, não valorizam as suas esposas. Alguém já disse que o maior legado que um pai pode deixar ao seu filho, dentro do contexto de família, algo que ele pode deixar como ensinamento para o seu filho, é a maneira como esse pai trata a sua esposa. É impressionante como muitos filhos replicam a forma como os seus pais tratam as suas mães. Então, pais, valorizem a sua esposa, trate-a bem, reconheça a importância delas nas suas vidas, o papel que elas têm de desempenhar como ajudadoras tuas na condução da família, até mesmo na provisão da família. Muitas mulheres, muitas esposas trabalham fora. Valorize isso, considere isso como sendo importante. A mulher mais importante na sua vida, a sua principal amiga e a única companheira que você tem é a sua esposa. Então, valorize isso. Em terceiro lugar, aí nós vamos ver, infelizmente, uma falha de Adão. Nós vimos aqui que Deus colocou o homem na sua liderança. Mas, em terceiro lugar, nós também encontramos no relato bíblico que Adão abriu mão da sua liderança. E por isso foi o responsável pela entrada do pecado no mundo. Adão abriu mão da sua liderança e por isso foi o responsável pela entrada do pecado no mundo. Eu me lembro de um programa de televisão, O Aprendiz, que sempre quando tinha um trabalho de equipe havia um líder. E quando as coisas davam erradas, aquele líder, ele era responsabilizado. Muitos querem liderar, mas não entendem que na realidade, no final das contas, quem será responsabilizado será ele. Logicamente, se ele não cumprir bem o seu papel de líder, ou então abrir mão de cumprir o seu papel de líder. Adão foi responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Vamos lá para Gênesis capítulo 3,
versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O texto fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, pelo texto bíblico, dá para perceber que Eva não teve que fazer muito esforço para que Adão comesse do fruto. Na realidade, a ideia aqui é que ela simplesmente estendeu a mão para que Adão pegasse esse fruto e comesse, diferente da ideia de muitos que acham que Adão estava distante. Não. Entenda, por favor, o pecado não foi comer a maçã. O ato de comer, falei uma besteira, comer aquele fruto, não maçã, não foi muito fácil. O ato de comer aquele fruto não trouxe o pecado em si mesmo, mas a desobediência que já havia sido gerada no coração de Adão. Comer o fruto só foi uma externalização de algo que já estava no seu coração, que era a desobediência. Por isso aquele fruto atrativo, a soberba dos olhos, trouxe o desejo, provocou o desejo de comer aquele fruto. Logicamente que o seu coração já tinha sido tomado pela desobediência. E ao ser tomado pela desobediência, vemos aqui então a mulher tomando o papel de liderança. Quem entregou o fruto? Quem comeu primeiro? Quem estava conversando com aquela serpente? A mulher. Então, devido ao pecado que já brotou no coração, e já estava no coração de Adão, o pecado da desobediência, penso que ele não somente pecou ao desobedecer a ordem de não comer do fruto daquela árvore específica, árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também pela desobediência em cumprir o papel de liderança que Deus havia lhe dado. Por isso que Eva simplesmente estendeu a sua mão e passou o fruto para Adão. Observe também que ele se submeteu à orientação de Eva, se submeteu àquilo que Eva estava lhe oferecendo. O papel de liderança foi subvertido. Ela agora, perdoe-nos, ela agora estava tomando a iniciativa no seu relacionamento conjugal. E essa é uma tendência que nós ainda encontramos em muitas famílias hoje em dia. Quantas mulheres se posicionam mais fortemente do que os homens em seus lares? Quantos pais abriram mão da sua liderança e da sua influência sobre os filhos? E as mulheres que têm liderado e têm influenciado os filhos. Essa história é antiga, desde o jardim do Éden. Irmãos, o papel do pai e da mãe é fundamental para o equilíbrio psíquico e comportamental
dos filhos. Um lar onde falte o pai ou falte a mãe, sempre haverá uma luta maior para que esse filho, essa filha, eles tenham um equilíbrio estrutural, um equilíbrio na sua mente, um equilíbrio emocional, um equilíbrio comportamental. Quantos pais têm faltado? Pais que não morreram, mas que são nulos nas suas funções, como se mortos estivessem. É interessante perceber que essa omissão de Adão continua gritante até mesmo depois, quando foram expulsos do jardim do Éden. Se você abrir na sua Bíblia, continuar na sua Bíblia, lá no capítulo 4, a gente vai ver que é Eva quem fala alguma coisa, nesse capítulo 4, a gente vai ver que é Eva que dá os nomes aos filhos. Olhem só, por gentileza, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, quem disse? Eva, adquiri um varão com auxílio do Senhor. O nome Caim, possivelmente, significa lança, ou então pode significar obter, possessão, algo produzido, mas de qualquer forma a gente vê aqui uma Eva que está se expressando, está se posicionando de forma mais firme, forte, tomando a frente do que o próprio Adão. É ela quem fala alguma coisa, é ela quem dá nome aos filhos. No versículo seguinte, versículo 2, fala assim: e depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel, o nome Abel significa respiração, frágil, efêmero, algo passageiro, né? Eu sempre tive a impressão, ao ler esses significados desses nomes, uma certa preferência de Eva para Caim do que para Adão. Mas nós, aqui no versículo 2, dá para inferir que Eva continuou a dar nomes aos filhos, né? Olha um pouco mais lá na frente, ainda no capítulo 4, no versículo 25. Capítulo 4, 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Quem está dando o nome aqui? Eva. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete, o nome Sete significa aquele que foi definido, nomeado, né? Ou seja, alguém que foi dado por Deus, definido por Deus para tomar o lugar de Abel, que foi morto pelo seu irmão. Se os irmãos se lembram dos relatos bíblicos, quem deu nome aos seres viventes foi Adão. Dar nomes era um sinal de domínio, de autoridade sobre as coisas, sobre pessoas e animais. Lembram-se que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aliás, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomes dados pelos babilônios, porque esse não era o nome deles originalmente, porque ao dar nomes
a pessoas ou lugares. Isso simbolizava domínio e autoridade. Interessante que aqui quem está dando o nome é Eva. Isso está indicando aquela forte propensão no coração da mulher em dominar o seu marido, mas isso foi previsto na própria palavra do Senhor. Olha o capítulo 3, versículo 16, no final, vamos ler desde o início, disse assim para a mulher, e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores darás à luz ao filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia é que essa relação entre marido e esposa, de liderança, e ela como auxiliadora, não era algo pesado, era algo natural, alegre, fluente. Só que devido ao pecado, a mulher passou então a ter um forte desejo de domínio, e o homem então vai precisar agir de forma firme para que a mulher não o domine. E é isso que a gente está vendo aqui no capítulo 4, ela falando, é ela que toma a iniciativa. Adão aqui só aparece, irmãos, na hora de coabitar, na hora de engravidar a mulher, mas em um outro momento fala-se de Adão, no versículo 1 do capítulo 4, coabitou o homem com Eva. No versículo 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher. Esse é o momento em que é mencionado Adão. E Eva então está falando, Eva está dando nomes, Eva está demonstrando o seu domínio, e até hoje em dia, as mulheres, elas têm essa tendência de querer tomar o lugar do homem no casamento. Eu não estou falando de empresa, não estou falando do dia a dia lá na rua, com os colegas de trabalho, com os vizinhanças, não é isso, eu estou falando dentro da família. Há uma forte tendência, até hoje, devido ao pecado no coração humano das mulheres tomarem a liderança. E também devido ao pecado no coração humano, os homens têm aberto mão dessa autoridade, dessa liderança que devem ter no lar. Mas graças a Deus, a Bíblia fala de um segundo Adão. Vamos lá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 20 a 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 22. Fala sobre o segundo Adão. O texto fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou primeiro e outros vão ressuscitar depois dele. Visto que a morte veio por um homem, e aqui é Adão, né, irmãos? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Através de Cristo, nós podemos restaurar tudo aquilo que o pecado destrói ou deforma. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou, para que através dele as famílias também pudessem ter esperança. Você, pai que está me ouvindo, de repente está tendo uma família desestruturada, desestabilizada, você percebe que perdeu o rumo, perdeu o controle. Saiba que se você se reconhecer pecador, se você se colocar nas mãos de Cristo, se você abrir o seu coração para a fé em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados,
a transformação que Cristo vai fazer na sua vida vai também atingir a sua família. Me lembro muito daquele carcereiro que estava guardando Paulo e Silas na prisão lá em Filipos. Houve um terremoto e aquele carcereiro quis se matar, porque ele sabia que o castigo seria tremendo sobre ele. Mas Paulo e Silas o acalmaram, disseram que nenhum preso tinha fugido, estavam todos ali. E aquele homem então levou Paulo e Silas para casa, cuidou de sua ferida, ele creu e também toda a sua família. Através do segundo Adão, toda a família pode ser transformada. Se temos o exemplo perfeito de postura correta de pai, nós vamos encontrá-la em Cristo. Ele ama os seus filhos como um pai, ele ama os seus filhos até o fim. Como um pai, ele disciplina sempre que precisa. Como um pai, ele supre as necessidades. Como pai, ele guarda os seus filhos do mal. Como pai, ele está sempre pronto a ensinar e está sempre presente. Cristo é o melhor exemplo que nós podemos ter de atitudes corretas de um pai. Então, se algum pai está insatisfeito no seu desempenho, em Cristo podemos encontrar tudo o que precisamos, tudo o que você precisa, pai, para ser o tipo de pai que Deus deseja que você seja. Mas é preciso crer em Cristo. É preciso entregar sua vida para Jesus e confiar integralmente na obra que Ele fez na cruz do Calvário. E na obra também que Ele pode fazer na sua vida e na vida dos seus familiares. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque temos em Cristo tudo o que nós precisamos para essa vida. Temos na Tua Palavra tudo o que nós precisamos para a vida piedosa, uma vida debaixo da orientação de Deus. Abençoe, Deus, os pais da nossa igreja. Abençoe, Deus, os pais que estão acompanhando esse culto pela internet. Ó Senhor, dá-nos condições, coragem, determinação para sermos os pais que Tu queres que nós sejamos. E também, ó Deus, dá-nos coragem para reconhecermos as nossas falhas e o quanto precisamos de Ti, da Tua intervenção. Quem sabe algum pai que está nos ouvindo nessa noite ainda não se entregou para Cristo, ainda não tem a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, Pai, trabalhe nessa vida. Que o Teu Santo Espírito venha mexer nesse coração, para que ele possa se render a Cristo, confessando os seus pecados e se arrependendo deles e crendo em Cristo como seu Salvador pessoal. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me entrar a bênção apostólica e depois nós vamos cantar o último cântico. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce presença do Espírito Santo esteja com todos os pais, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana feliz, debaixo da presença e da mão provedora do nosso Deus. Vamos cantar ainda um cântico, encerrando o nosso culto dessa noite.
perdi.